desemprego, conflitos familiares, pressão para se adequar a padrões, alta conectividade, bullying. Será que seriam esses os fatores que mais causam adoecimento entre jovens de 14 e 29 anos, a chamada geração Z? Bom, se estamos falando sobre saúde, isso interessa a psicologia. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia. E esse é um novo episódio da série Psicologia em Pauta. Hoje estamos aqui com a Larissa Borges. A Larissa, ela é psicóloga e doutora em psicologia social. Muito bem-vinda, Larissa. É um prazer ter você conosco. Eu que agradeço, peço a licença e a bênção dos meus ancestrais, dos ancestrais de todo mundo que está nos ouvindo, que a gente possa fazer uma ótima conversa. Maravilha, Larissa. Bom, eu já quero logo querendo te ouvir sobre essa questão do multifoco, né? A gente vê que hoje a juventude, né, está cada vez mais conectada, mas conectada em várias fontes diferentes ao mesmo tempo, né? Você me diria que esse é o maior fator de adoecimento dos jovens, seja em qualquer camada social? Para pensar sobre o que é o maior fator de adoecimento dos jovens, a gente precisa pensar quem são os jovens. Quem é a juventude brasileira hoje, né? Jovens brasileiros hoje são 25% da população. São mais de 48,5 milhões de pessoas, então espalhadas por todo o território nacional. Então a gente tem aí várias possibilidades de existência nessa condição juvenil. São diferentes corpos, diferentes territórios, diferentes compreensões de mundo, e isso vai diferenciar a possibilidade de saúde e adoecimento mental também. Então a gente entende que essa juventude, em alguma medida, pode estar conectada com o mundo, mas não necessariamente está conectada consigo, né? O que vai conectar um jovem indígena com a saúde mental é diferente do que vai fazer um jovem da periferia de Belo Horizonte ter saúde mental. Então a gente precisa entender essa complexidade para olhar e pensar, né, no que gera o adoecimento, mas também no que gera a saúde. Muitas vezes a gente está mais focado no adoecimento e esquece de nutrir esses fatores que podem nos gerar um bem-estar, né, e uma vivência de uma saúde integral. Nossa, realmente é bem desafiador isso, né, Larissa? E assim, voltando ainda, né, essa questão da alta conectividade que eu falei lá atrás, né? Uhum. Que eu não sei se ela permeia aí todas essas especificidades das juventudes, mas a gente tem uma pesquisa aqui de 2022. É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Ela é do IBGE. E ela diz que 96% de quem usa redes sociais na internet no Brasil é essa juventude, né? Então, eu queria te perguntar, mas ainda dentro dessa questão que você coloca dessas diversas juventudes, né? Essa alta conectividade, mas é o volume do que se consome ou é o tipo de coisas que são consumidas que estão causando maior adoecimento? Então, eu acredito que o volume do que a gente consome importa e o tipo a qualidade, o tipo de coisa que a gente consome também importa, mas a forma de consumir também importa. Uma coisa que eu consumo em 3 segundos, ela é diferente de uma coisa que eu consumo em 3 horas, em 3 dias. E também um outro elemento que importa é a bagagem que eu trago para acessar ou não esse conteúdo. A gente tem muitas informações e, ao mesmo tempo, tem um empobrecimento simbólico das pessoas que não estão aprendendo o básico, né? Uma criança que não sabe brincar, que não sabe perder na brincadeira, uma pessoa que não sabe compartilhar. Como vai ser um adolescente, um jovem, com uma saúde integral, com uma saúde mental íntegra, né? Então, assim, tem elementos da nossa constituição simbólica que precisam ser trabalhados desde a infância e também na juventude para que a gente possa ter saúde mental. Então, às vezes, um jovem que está aí, que tem acesso a muita informação, não consegue lidar com as emoções.
Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses diversos fatores, né? A emoção importa, a nossa capacidade cognitiva importa, mas a forma como a gente acessa e lida com as emoções, a forma como a gente age no mundo também importa. Então, estar relacionando só através da tela gera possibilidades, mas também gera limites, né? Um abraço que você manda pelo emoji é uma coisa, um abraço que você abraça a pessoa é outra coisa. Então, a gente precisa ter essas possibilidades todas, né? O universo digital, ele não pode impedir o contato físico, a relação, a presença, né? Então, tem muita gente conectada, mas quem está com presença? Eu estou entendendo aqui, Larissa, que você está atribuindo aí uma parcela dessa conta para quem está acima da juventude em termos etários. Pais, avós, pessoas que convivem, que têm que se mexer para poder também dar esse abraço, para acolher, para escutar, né? Eu estou certa nessa pergunta? Sim, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, tem uma parte nossa que é biológica, tem uma parte nossa que tem a ver com a nossa configuração, vamos dizer, a configuração interna, e uma parte que são das relações, né? E isso vai se integrando, isso tudo, é que a gente vai se tornar humano, né? Então, não dá para viver fora da relação, fora da comunidade, né? E a gente precisa, para se humanizar, precisa de relacionar com outras pessoas. Então, se os pais estão só na internet, ou estão só fora de casa, né? Se estão só no celular, que horas que a gente vai conviver e aprender a ser gente, né? Então, a saúde mental passa por isso, por a forma como a gente aprende a se perceber e a forma como a gente aprende a perceber o mundo. E isso acontece na relação, né? O universo digital, ele é importante, mas ele não substitui a presença. E a gente precisa mediar isso. Então, é compromisso aí das famílias colaborar para que a juventude esteja conectada com o mundo, mas também consiga se conectar consigo, consiga se conectar com seus pares, consiga se conectar com outras pessoas que vão, às vezes, pensar igual e às vezes vão pensar diferente. Sim, né? sim. E aí você me encaminha para uma outra questão, né? Que, assim, são as pressões que vêm também de dentro de casa, mas que vêm de toda parte, que são as pressões estéticas e comportamentais, né? Que a questão de ter que se encaixar em padrões que às vezes acarreta o próprio bullying, né? Quando aquele jovem, aquela jovem não se enquadra ali e acaba sofrendo bullying, né? O bullying, então, e essas outras violências que se relacionam a isso. O que a psicologia percebe desse fenômeno? É um fenômeno que a gente precisa estudar cada vez mais, precisa estar atento, porque acontece num contexto de desigualdade e opressão, né? Então, parte dessa construção tem a ver com a construção de hierarquias e a construção de comparações. Então, eu construo uma hierarquia e a partir dessa hierarquia eu falo, esse importa, esse não importa. Esse é mais humano, esse é menos humano. Esse merece amor, esse merece violência. Eu organizo os corpos, eu organizo as relações, eu organizo a distribuição da riqueza, eu organizo a distribuição do afeto com essas hierarquias e opressões. E aí, os padrões estéticos, os estigmas, eles vêm para contribuir para que esse sistema de hierarquias funcione. Então, as pessoas estão aí mais aprendendo a se comparar do que aprendendo a se valorizar. Então, a gente tem um processo complexo que precisa ser compreendido e trabalhado. E entendendo, olha, viver violência contribui para o adoecimento mental? Contribui. Viver desigualdade? Contribui. A falta de acesso a direitos básicos contribui para o adoecimento mental. Então, assim, são vários fatores mesmo, mas a gente precisa entender cada um e entender também que o bullying é uma expressão de violência que agora a gente consegue nomear, que nesse momento da história a gente consegue nomear, mas que está presente ao longo da história, de diferentes formas, e que agora com o mundo digital ele ganha outras possibilidades. Mas se a gente tem outras possibilidades de violência, a gente também precisa ter outras possibilidades de autoamor, de resistência, de aquilombamento, de cuidado.
E o universo digital também pode possibilitar isso. E aí, nessas violências, a gente vê muito a questão do racismo, né, Larissa? Que é onde eu quero já encerrar, me despedir de você, mas perguntar sobre isso, que é uma questão grave e muito problemática no nosso país, né? Quando a gente olha para o racismo, preconceito também em relação às sexualidades, aí eu agora já estou trazendo uma outra questão junto, como que essas duas grandes violências, o racismo e o preconceito contra as sexualidades, adoecem a nossa juventude. A gente, olhando para os dados, 8 em cada 10 jovens tem alguma questão de saúde mental, vive algum sofrimento mental. Se a gente olha para os dados sobre violência, a principal causa de morte de jovens no Brasil hoje é a violência letal, ou seja, a violência policial, a violência urbana, né? Arma de tiro. Mas a gente tem também, entre esses principais causas de mortes, o suicídio, a terceira maior causa de morte de jovens no Brasil. E a gente vai ver quem são esses jovens que estão morrendo de causas que poderiam ser evitadas, né? São jovens negros, são jovens da periferia e, sobretudo, são jovens LGBTs. A violência que gera esse autoextermínio passa pela discriminação racial e pela discriminação de gênero e orientação sexual. Então, o racismo adoece, a LGBTfobia adoece, e isso está para além do bullying. Porque o bullying é quando você faz uma violência contínua com algum elemento que a pessoa pode mudar. Mas eu não posso deixar de ser negra. E eu não posso deixar de ser LGBT. Então, eu posso demorar a reconhecer a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, mas eu não posso ignorá-la. E eu não posso alterá-la. Então, isso complexifica a vivência dessa violência. Então, se hoje a gente tem aí, no Brasil, altos índices de depressão, né, 15% pelo menos, segundo a OMS, da população brasileira está deprimida, né? Então, o que está gerando todo esse adoecimento, né? É o racismo, é o machismo, a LGBTfobia, são as desigualdades, isso tudo vai gerando, né, uma pressão muito grande para os sujeitos, né? Então, existir sendo jovem num país que nem sempre traz perspectiva para todos, pode tornar a existência muito desafiadora, né? Então, a gente precisa trazer para a nossa juventude mais perspectivas, outras possibilidades, autoconfiança, autovalor, né? Das pessoas perceberem que a vida delas tem sentido e que elas importam não só na construção da família, da comunidade, dos amigos, mas que elas importam na construção dessa nação, que elas importam na construção do que a gente está chamando de humanidade, do que a gente está se propondo a construir enquanto mundo, né? Então, assim, desses jovens se perceberem importantes nesse mundo, assim, de saber que sua vida faz sentido e que a gente precisa deles aqui vivos e atuantes com a gente, né? Cada um na sua possibilidade. E a gente vai ver que um dos elementos que tem contribuído muito para que a juventude tenha saúde e saúde mental é a arte, né? Então, assim, de pensar como que a arte nesse universo todo pode ser um suporte importante para que a gente garanta jovens saudáveis, né? Arte, esporte, possibilidades de se conectar. E aí os consultórios também estão abertos, né? Cada vez mais a juventude tem vindo mais cedo para o consultório e isso é importante, porque se você tem um cuidado em saúde mental qualificado, você tem muito mais possibilidade de existir com dignidade. Esse foi o 4º episódio do Psicologia em Pauta. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia, e nos vemos no próximo episódio. Obrigada.